Antigamente existia um homem que era considerado por todos como o maior assassino de todos os tempos. Seu nome era Taro Sakamoto. Com sua velocidade e habilidade ninguém era páreo para ele e assim permaneceu por um bom tempo até que um dia encontrou a garota que fez seu coração bater diferente. No momento em que a viu soube que ela era o amor de sua vida, então decidiu abandonar tudo para formar uma família com ela. Após isso não demorou muito até que viesse a ter uma filha e com a calmaria que aquela vida lhe proporcionava Sakamoto acabou ficando fora de forma. Tempos depois um homem observa a loja constatando que é lá mesmo que Sakamoto trabalha. O homem a quem tanto procura. Enquanto isso dentro do estabelecimento uma criança desastrada pinta um alvo na porta de vidro com a aposta de que caso acerte sua flecha no alvo Sakamoto terá que lhe dar um suco de graça. A esposa de Sakamoto acha aquilo muito engraçado vendo que o garoto tem aparecido na loja a semana toda e enquanto fala um jovem acaba errando o alvo. E ao se abaixar para pegar a flecha seus livros acabam caindo da mochila comprovando o quanto ele é desastrado. Todos os seus itens acabam se espalhando pelo chão. Entre eles um pequeno recipiente se abre despejando um líquido sobre a calça branca do rapaz que fica profundamente irritado com o garoto se preparando para fazer algo terrível com ele. Aquela cena deixa a mulher assustada querendo saber o que farão naquela situação, então Sakamoto intervém e no estilo John Wick enfia a caneta no pescoço do rapaz criando uma cena espantosa. Mas isso não passou de um pequeno delírio de Sakamoto que na realidade apenas vê o homem partindo enquanto insulta pelo seu peso extra. Apesar de Sakamoto estar aliviado por ter conseguido se controlar aquele movimento não passou despercebido por um rapaz que está ao fundo que viu que Sakamoto ia fazer. Então se apresenta contando ser Shio, o assassino clarividente com quem Sakamoto já teve contato no passado. Nisso Sakamoto pensa em atacá-lo deixando o homem espantado ao ver que essa é a primeira coisa que Sakamoto pensa ao vê-lo, algo que lhe deixa espantado por já ter trabalhado para ele no passado. E só fica sabendo disso graças ao seu poder de ler mentes. Após isso eles se sentam um pouco para conversar e Shin entende que os rumores eram verdadeiros. O grande assassino que todos temiam agora havia se aposentado para formar uma família e virar dono de uma pequena lojinha. Algo que Shin considera um grande desperdício das habilidades do homem além dele ter ganhado muito peso. Por isso implora para que Sakamoto retorne ao mundo de onde veio, mas Sakamoto não está nem um pouco afim de fazer isso. Aquela cena em sua frente deixa Shin indignado se questionando como uma lenda pôde acabar daquele jeito. Vê-lo se encher de ramen só o faz se recordar que Sakamoto costumava comer apenas rações de combate para se manter em forma, então resolve fumar para relaxar agora que tem a constatação de que Sakamoto se tornou apenas uma sombra do homem que já foi. Então tem seu cigarro cortado por Sakamoto que lhe mostra a placa de proibido fumar. Aquela cena foi tão rápida que Shin ainda não consegue acreditar na velocidade de Sakamoto que num piscar de olhos executou aquele movimento demonstrando que apesar do peso ainda pode eliminá-lo a qualquer momento se quiser. Nisso surge um homem interrompendo a conversa pedindo por um favor de Sakamoto. Ao ver isso Shin se questiona se por acaso o homem estaria precisando que Sakamoto elimine alguém. Em seguida se dirigem à casa do rapaz que pede a Sakamoto para podar os galhos altos da árvore já que ele mesmo não alcança. Após isso uma mulher pede ajuda porque sua filha não come seus vegetais, então Sakamoto a faz comer. Depois ajuda alguns garotos a dividir uma bola. Ao ver tudo isso Shi chega à conclusão que o homem que antes era um assassino implacável agora é o que pode se chamar de pau para toda a obra da cidade. Mas rapidamente compreende que isso deve ser apenas um disfarce para se misturar à comunidade, se tornando agora uma figura muito frustrante. Nada além de uma piada, por isso decide ir embora e na saída acaba sendo atingido por uma flecha daquele garoto que lhe deixa furioso. Já em seu carro ele reflete sobre o amolecimento de Sakamoto nesses 5 anos desde que se aposentou. No entanto o homem continua emitindo uma aura muito legal como se nunca tivesse deixado de ser o Sakamoto de sempre. Isso só lhe faz desejar com todas as forças poder trabalhar ao lado dele novamente. Nesse momento acaba recebendo uma ligação de seu chefe perguntando se ele já teria dado um fim a Sakamoto. Shin tenta argumentar não haver necessidade disso visto que Sakamoto se encontra fora de forma e aposentado, por isso nunca representaria um perigo para a organização. No entanto isso não importa para seu chefe, pois existe uma regra que todos seguem. A regra que diz que todos que saírem da organização devem ser eliminados.
Além disso, vocifera com o homem que, caso ele não tenha coragem para executar as ordens, mandará outro para fazer o trabalho e aproveitará para mandá-lo eliminar Shin junto com Sakamoto. Isso deixa Shin profundamente frustrado, mas compreende que se não for ele, com certeza será outro a fazer o serviço, por isso é melhor que seja ele mesmo. Então, no dia seguinte, ele retorna para fazer o que é necessário. Assim que entra na loja, ele avisa que terá que sair da cidade, por isso terá que dizer adeus a Sakamoto, então puxa o gatilho. Só que Sakamoto rebate a bala cuspindo uma balinha que deixa o homem muito impressionado. Nisso Shin acaba sendo distraído por causa de um picolé que Sakamoto arremessou, e quando tenta procurá-lo, descobre que não consegue ler os pensamentos de Sakamoto, que se mantém oculto atrás de uma prateleira. Então, com a ajuda de um elástico, Sakamoto começa a disparar diversas balinhas, fazendo o homem ter que correr para se esconder. Mas não adianta, porque ele acaba sendo atingido por um pacotinho de doce que Sakamoto arremessa. Então, antes que possa reagir, Sakamoto aparece atrás dele desferindo o chute que arremessa Shin longe. Horas depois, o rapaz acorda na casa de Sakamoto, que fica em cima da loja sendo recebido pela família dele. A mulher aproveita a visita e convida o rapaz para jantar com eles, e ao ver tanta comida, o rapaz pensa que deve estar envenenado, mas confia na sua habilidade de resistir a venenos. Mas, ao contrário do que pensava, essa comida está muito deliciosa, o que deixa sua mente muito confusa, pois não consegue entender aquele sentimento, já que nunca sentiu isso em todos os seus anos como assassino. Dessa forma, ele finalmente consegue entender por que Sakamoto abandonou aquela vida de assassino. Ao fim, ele se despede de Sakamoto agradecendo pela comida, e Sakamoto lhe pede para que venha novamente quando puder. E o homem sai refletindo não ser páreo para o Sr. Sakamoto. Após isso, decide ir até a organização, cujo chefe está muito decepcionado com Shin por ele não ter conseguido eliminar Sakamoto. Ao se ver diante do chefão, Shin se curva, pedindo para que eles não façam mal a Sakamoto, porque agora ele possui uma casa e família e não participa mais do mundo dos assassinos. Mas o chefe não liga, porque Sakamoto acabou quebrando a regra deles e agora deve ser eliminado por abandonar suas responsabilidades. Ao ouvir isso, Shin decide partir no lugar de Sakamoto como uma punição por apontar uma arma para o seu herói. Seu chefe então permite que ele faça isso, afirmando para a vida de Sakamoto, mas na verdade ele quer que o garoto se elimine para poupar tempo, afinal, ele irá atrás de Sakamoto de qualquer forma. No entanto, ele acaba esquecendo que o rapaz consegue ler mentes e acabou ouvindo seus pensamentos, e agora vendo que não possui escolha, uma guerra se inicia. Enquanto isso, do lado de fora, Sakamoto escuta tudo através de uma escuta que plantou no rapaz, e ao ver que a situação se intensificou, decide abrir um compartimento secreto na sua loja, revelando diversas armas. De volta no armazém, todos estão tendo muito trabalho para eliminar Shin por causa de sua habilidade de ler mentes. Nisso Shin sai correndo e escuta um dos homens pensando em lhe atacar pelas costas. Então dispara, eliminando o seu oponente. Porém, mesmo com essa habilidade, ele acaba sendo cercado, se vendo sem nenhuma saída daquele lugar. Porém, no último momento, o Sakamoto aparece derrubando todos os 3 inimigos de uma vez. Ao vê-lo, todos ficam em choque, pois não esperavam ver Sakamoto naquele lugar. O chefe manda todos atacarem, mas assim que o capanga chega perto, o Sakamoto desmonta toda a sua arma e ainda lhe dá um golpe que manda o rapaz para longe, sem entender o que ao menos aconteceu. Nisso, o outro tenta atacar pelas costas, mas rapidamente desarmado e nocauteado. Naquele momento, Sakamoto parecia muito mais com uma máquina imparável do que com um homem. E, temendo o que pode acontecer, o chefe manda todos dispararem ao mesmo tempo, mas de nada adianta, porque com 2 adagas, Sakamoto chega perto, partindo suas armas e enfim acerta o chefe. Shin, no chão, observa impressionado vendo seu herói exibindo toda aquela habilidade com um esplendor, como se nunca tivesse parado de exercer a profissão. Então questiona, como Sakamoto encontrou naquele lugar. Nisso, Sakamoto retira da arma um pequeno microfone, fazendo o homem perceber que ele deve ter colocado aquilo ali durante a luta dele no dia anterior. Isso lhe deixa impressionado, percebendo que Sakamoto em momento nenhum deixou sua guarda baixa. Em seguida, Sakamoto lhe dá um avental dizendo que agora ele vai trabalhar para ele na loja, que só vai pagar 800 ienes por hora.
Já no dia seguinte no trabalho, ele pede Sakamoto para que pare de comer ramen do seu lado porque está com uma camisa nova e Sakamoto está respirando o caldo desse jeito vai acabar manchando sua camisa. Nisso, a esposa de Sakamoto aparece achando que Shin ficou muito bonito naquele avental, deixando o homem levemente envergonhado. E ao ver uma velhinha na loja pensando em procurar detergente, Shin logo vai oferecendo um para ela, deixando a mulher impressionada vendo que nem teve que perguntar a ninguém. Enquanto faz seu trabalho, Garotinho olha para Shin refletindo que prefere ver como a senhora Sakamoto fica naquele avental, mas Shin acaba escutando tudo achando o garoto um pervertido. Então, o garoto pergunta se é divertido trabalhar naquele lugar, o que, sim, confirma, apesar dele não saber o que está fazendo ali. No entanto, considera muito melhor que o seu último trabalho. Nisso, o garoto pergunta qual foi o seu último trabalho e Sakamoto avisa mentalmente que se ele contar não verá o próximo dia nascer. Então, Shin diz ao garoto que trabalhava com uma espécie de limpeza para a sociedade. E foi assim que ele começou a trabalhar novamente com o Sr. Sakamoto. Após uma semana trabalhando naquele lugar, Shin já se habituou, no entanto não consegue esquecer o que Sakamoto fez com a organização derrotando 3 ao mesmo tempo. Enquanto fala admirado do seu ídolo, a esposa de Sakamoto acaba escutando e fica irritada com a mera ideia de que seu marido possa ter voltado para aquela vida de antes. Mas Sakamoto nega, deixando seu amigo confuso, pois viu com os próprios olhos o que o homem fez, porém Sakamoto explica não ter causado nenhum ferimento fatal. Ao ver aquilo, sua esposa lembra a ele que ele não pode voltar para aquela vida e a penalidade caso quebre essa regra de família é o divórcio. Após ela sair, Sakamoto dá um jeito em Shin sua mente, deixando o rapaz apavorado questionando por que Sakamoto imaginou aquilo, enquanto Sakamoto lhe manda parar com a conversa desnecessária e focar no trabalho. Já do lado de fora, sua esposa se sente mal por ter sido tão dura com ele mais cedo, então se despede de sua amiga para pegar o ônibus. Enquanto isso, na loja, Shin avista um policial que está fazendo uma patrulha fora de hora. E o homem explica estar vigiando por terem acontecido vários roubos naquele bairro, então Shin lhe manda relaxar porque aquela é a loja mais segura do bairro e nenhum bandido seria louco de roubá-los. Isso deixa o policial mais aliviado, que sai para continuar sua patrulha enquanto os 2 lojistas vão fazer suas entregas. Já no ônibus, um bando de bandidos sequestra um veículo, mas a esposa de Sakamoto só consegue pensar no sorvete que comprou e vai acabar derretendo se isso demorar muito. Nisso, Sakamoto segue fazendo as entregas e no caminho Shin questiona o que são as tais regras de família que a mulher havia mencionado, só que Sakamoto prefere não falar nisso já que são coisas demais para lembrar. Então acaba parando a moto abruptamente quando passa pelo ônibus, notando estar havendo um assalto e sua esposa está lá. Dentro do ônibus, o bandido explica estar furioso porque seu mangá favorito foi cancelado, por isso irá jogar aquele ônibus contra o prédio que publicava o mangá, sacrificando todos por uma indústria de mangás melhor. Isso claramente deixa todos apavorados, menos a esposa de Sakamoto, que irrita o bandido por não estar ligando para o que vai acontecer. E ela explica não estar preocupada porque sabe que um certo alguém vai lhe salvar. Os bandidos ficam confusos achando que a mulher deve ter enlouquecido sob a pressão da situação. Eles realmente não sabem que do lado de fora está Sakamoto e seu amigo se aproximando enquanto Shin reflete sobre as regras para essa missão. Número 1. Resgatar todos protegendo os reféns. Número 2. Não revelar suas identidades como ex-assassinos. Número 3. Não matar. Essa última regra deixa Shin curioso, querendo saber por que Sakamoto não faz mais isso, pois durante a batalha deles também teve muitas oportunidades. Para responder isso, Sakamoto acaba se lembrando de 5 anos atrás, quando sua esposa estava brigando com ele por vê-lo sujo de sangue. Para Sakamoto aquilo foi só mais um trabalho cujo dinheiro usou para lhe comprar um presente, no entanto sua esposa não quer saber dele tirando vida e já que sabe que o homem não vai mudar, decide abandoná-lo aos prantos. Nisso ocorre um acidente e Sakamoto a salva rapidamente. A mulher, ainda assustada, pergunta a Sakamoto se ele ficaria triste caso ela não tivesse sobrevivido. E é esse sentimento que deseja que Sakamoto entenda. O sentimento de saber que é importante para alguém, por isso ele não pode arriscar sua vida todos os dias. Então lhe faz prometer que não irá mais matar ninguém e, para compensar pelas pessoas que ele já eliminou, de agora em diante irá dedicar sua vida para ajudar os outros. Após resumir essa história pro rapaz, avisa que só irão se comunicar telepaticamente.
Em seguida saltam com a moto para cima do ônibus e Shin pede a Sakamoto para cobrir o rosto para esconder sua identidade, só que Sakamoto não liga e logo salta para longe correndo por cima das casas como um ninja. Nisso Shin entra pela janela derrubando um monte de bandidos de uma vez e os manda pararem aquele ônibus, porém os bandidos estão completamente apagados e o motorista está acorrentado com o pé no acelerador. Essa situação deixa Shin desesperado vendo que não poderão parar o ônibus, mas isso não é um problema para Sakamoto, que decide ser a placa de pare. Então fixa a placa entre o ônibus e o chão criando um rastro de destruição no asfalto até o veículo parar, e ao entrar para ver se está tudo bem todos ficam em pânico ao ver um homem grande com aquela máscara assustadora. E ao se comunicar com Shin ele informa que todos estão vivos assim como tinham combinado. Já sua esposa diz não ter ficado com medo em nenhum momento, pois sabia que ele viria lhe salvar. Além disso, se desculpa pela forma como lhe tratou mais cedo. E assim como diz na regra de família de número 12, ela deve fazer um delicioso jantar nos dias em que mais lutam. No dia seguinte passa na televisão a matéria sobre o roubo do ônibus, em que todos relatam terem sido salvos por uma dupla esquisita. Aquilo deixa Shin impressionado sem saber como eles teriam conseguido tirar aquela foto de Sakamoto, mas como ele estava de rosto coberto não se preocupa porque não tem como alguém identificá-lo. Já na loja Shin conta ter ficado comovido com a história de Sakamoto. Isso deixa o homem confuso questionando como ele sabe, mas Shin o lembra que pode ler pensamentos e já que agora Shin vai ficar naquela casa as regras da família também se aplicam a ele e caso o rapaz as quebre não viverá para ver um novo dia amanhecer.